Meus amigos, mais um jogo padrão em 2025 do Corinthians, mais um jogo padrão, mais um jogo normal, como vem acontecendo, né, em sua maioria, e mostra mais uma vez como reflete em campo ter uma gestão tão patética e tão nefasta como é a diretoria do Corinthians, né? O ano começou com o Corinthians ganhando o Campeonato Paulista, beleza. E aí depois tem um presidente que vai embora, aí depois é empichado, na verdade. Aí depois você tem um presidente que não sabe nem como ele está ali, como eu sempre falo. E isso reflete. E como reflete? É um transfer ban, um jogador que nem está atuando. É um time completamente apático em diversos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro. Elenco limitado, time limitado, né? Jogadores comuns, né? Jogadores comuns que se acham muito mais do que são. Eu vou chegar nesse ponto. Né? Jogadores que se acham muito mais do que são. Na verdade, são jogadores de nível 5 para 6, né? No máximo. Mas que se acham craques, que se acham jogadores de muito nível, né? Se acham jogadores de um alto nível impressionante, que eu fico tentando entender como esses caras têm tanto autoestima, né? Mas, como eu falei ontem, no vídeo de ontem, não é só os jogadores que são culpados. O problema do Corinthians é muito maior do que só o campo e bola. O problema do Corinthians é um time sem bastidor, é um time que não é respeitado por ninguém. Nem o Corinthians mesmo se respeita, imagina os demais, né? O primeiro gol do Botafogo hoje, nem foi revisado praticamente o lance do toque na mão. Se teve ou não um toque na mão do jogador do Botafogo. Os jogadores não ligam, os jogadores não cobram, né? Os jogadores são muito tanto faz como tanto fez. Você viu algum jogador reclamando do toque na mão do jogador do Botafogo? Se é que tocou na mão? Vocês chegaram a ver algum jogador reclamando? Não, tanto que quando o juiz vai analisar o gol, ninguém sequer chega perto do árbitro para dar aquela cobrada. Deixam acontecer. É um time completamente sem postura. Dentro como fora de casa. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é um campeonato nefasto. Podre. Um campeonato nojento. A campanha do Corinthians é nojenta no Campeonato Brasileiro. É algo vergonhoso. É algo que não condiz com a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Com a sua torcida, que em nenhum jogo abandonou. Os caras abrem o placar cedo e tem a chance de fazer um placar elástico, mas é um time apático, sem tesão para ganhar os jogos. O Botafogo viu aberto. Um time espaçado, com o Corinthians empilhando oportunidades de fazer o segundo gol, mas é um time alérgico a gol. Não tem vontade de golear ninguém, não tem vontade de fazer um placar elástico em ninguém. Um ataque completamente inoperante. Um meio armador que tem muita qualidade, mas só sabe se livrar da bola. Eu queria entender o que aconteceu com o Garro. A bola chega no Garro e dá um bico pra frente. Nenhum capricho pro Garro como meia. Cadê o Garro do ano passado? Aquele Garro que tocava a bola com consciência. Ele pega a bola e já quer dar um passo achando que vai acertar sempre. Até caiu o microfone. Eu queria entender o que aconteceu. Mas é óbvio, é um time completamente mal montado. Um elenco mal montado. Jogadores medianos. E o principal motivo, a principal merda que tem no Corinthians é as pessoas que tomam conta do Corinthians. O Corinthians é um time que não tem bastidor, acontece as coisas contra o Corinthians e ninguém estão nem aí. É patético no jogo contra o Bragantino, que o Corinthians é claramente prejudicado pela Edna. O Osmar Stabile vai na coletiva para querer protestar,
Você vê que o cara não tem uma postura. Ele não tem postura de presidente porque ele não sabe o motivo dele estar ali. Ele nem sabe qual é a função que ele exerce. E outra, eu sei que tem os fãs do Fabinho Soldado, que é um cara que eu respeito, tá? Pelo menos, eu acho que ele fez um trabalho ok. Respeito eu acho demais, eu acho que fez um trabalho ok. Respeito eu acho que não. Mas, porque eu vou falar um negócio aqui. Olha pra cara do Fabinho Soldado. Quem vai respeitar o Fabinho Soldado dentro da CBF? Quem vai respeitar o Fabinho Soldado? Ele não impõe respeito em nada. É sempre reclamando da arbitragem, mas não muda nada, porque o Corinthians é um time que não é respeitado pelos órgãos do futebol brasileiro. O Corinthians não tem moral nenhuma. Eles olham pro Corinthians e falam assim, nem eles mesmos se respeitam, por que eu vou respeitar esse time? Por que eu vou respeitar essas pessoas? O cara tá lá como presidente interino, nem sabe o motivo dele tá lá. Esse é a real situação do Corinthians. E aí você vê André Negão, um cara que não sabe nem falar. Um cara que não sabe nem falar. Um cara que não tem dicção. Não sabe formar frase. Não sabe dividir, não sabe diferenciar plural do singular. Vem falar que não pode nem ter SAF no estatuto. Não existe SAF no Corinthians. É esses caras que tomaram conta do Corinthians por 16 anos. Por 16 anos. E é por esses caras que a gente tá nessa merda eterna. Com elencos fracos. Jogadores que não tem cobrança dentro do vestiário. Me fala como é que o Osmar Stable vai cobrar um jogador do Corinthians? Como é que o Osmar Stable vai cobrar um Memphis, um Garro, um Yuri? Como é que ele vai cobrar esses jogadores? Como é que o Fabinho Soldado vai cobrar esses caras? Qual é a moral que o Corinthians tem para cobrar esses caras? Qual é a moral que as pessoas que tomam conta do Corinthians têm para cobrar os jogadores do Corinthians? Não tem moral nenhuma. E nunca teve. Jogadores fazem o que quer. Porque essa diretoria é uma diretoria omissa. É uma diretoria porca. As pessoas que comandam o Corinthians são porcos. E é sim a palavra porcos, porque o que eles fazem dentro do clube é como se um rival estivesse dentro do clube querendo ferrar com a gente. Vocês conseguem entender o raciocínio? Parece que é um rival que está dentro do Corinthians e quer machucar o Corinthians para ferrar o torcedor, para ferrar a instituição. Pessoas nojentas, pessoas de má índole, pessoas que não querem o bem do clube, não querem o bem da torcida, querem o bem de si mesmo, querem suas regalias. E isso é internamente e externamente também. Pessoas da mídia que querem que o Corinthians continue nessa merda para continuar dando audiência para os seus programas. Tem gente que é contra o principal projeto do Corinthians desse ano para melhorar. O único projeto que tem positivo é contra porque não quer perder as regalias. Um quer ser presidente, outro não quer perder o camarote, outro não quer perder a influência no clube, o outro não quer perder o seu busto e aí volta atrás no que fala. Essa é a realidade do Corinthians. Eu queria vir aqui falar só do campo e bola, só falar do futebol, mas não dá. Vai muito além do futebol. Os jogadores sim são horrorosos. A gente tem um lateral esquerdo que coloca a chuteirinha preta para fazer highlights, para fazer melhores momentos, achando que é um jogadoraço. Mas é um jogador nota 6, que a galera coloca como um deus. Teve influência ali e falou que o Bidu tinha que ir pra seleção. Só quando coloca a chuteirinha preta, ele acha que ele é o melhor lateral esquerdo. É o Marcelo no auge no Real Madrid, Roberto Carlos, aí quer inverter a bola de 3 dedos, dá a bola no pé do jogador do Botafogo e quase saiu o gol. Tem outro lateral direito que acha que é o Cafu, já falei isso aqui. Acha que é o Carvajal, acha que é o Maldini jogando na lateral direita. Mas não, é só o Mateuzinho, um jogador nota 5. Um jogador nota 5 que se acha um jogador nota 10. Então, sim, tem muitos jogadores que são problemas no campo e bola, mas é muito além deles. Tem jogadores que irritam. Ó o Maicon, que não consegue emagrecer. Ele irrita você, me irrita muito também.
Apesar que no final agora ele pelo menos teve a primeira atitude de capitão na vida dele, que foi proteger o Guinegão. Na vida dele. Ainda tomou um tapa na cara. Mas a primeira atitude de capitão que ele teve desde quando ele assumiu essa faixa. Mas eu pergunto, não te irrita o Maicon jogar no Corinthians ainda? Não te irrita o Thales Magno jogar no Corinthians ainda? O Romero jogar no Corinthians? Não irrita vocês? Então, vai muito além. E por que esse cara joga no Corinthians? Porque o Corinthians não tem uma estrutura para montar um elenco com jogadores de alto nível. É só a gente assistir o jogo de ontem. Um elenco que era piada, um time que era piada, uma instituição que era feita de palhaça, com jogadores horrorosos há 20 anos atrás. Hoje tem os melhores jogadores do Brasil disparado, que é o Flamengo. A mesma pindaíba de dívida, um time que brigava para não cair todo o campeonato. Era uma piada na Libertadores. E aí? Mas se reestruturou. Tiveram pessoas que queriam bem do clube. E olha só, os conselheiros deixaram toda a reestruturação acontecer para o bem do clube. Mas os nossos conselheiros não querem o bem do clube, eles querem o bem de todos eles. Eles querem o bem individual. E isso vai resultando no campo e bola. Elencos fracos, time sem estrutura, atraso de salário, jogador recebendo 6 milhões que não faz um contrato, mas não consegue honrar com um compromisso de pagamento. Aí tem que ficar fazendo parcelinha, transfer ban. Um só, né? Porque daqui a pouco o do Garro tá aí também. Mais um. Percebe que o problema do Corinthians é muito mais do que o campo e bola? Eu terminei o vídeo ontem, muita gente me criticou, mas sim, o Corinthians corre sérios riscos de ficar cada vez mais próximo do rebaixamento, do seu segundo rebaixamento. Nunca vou querer que o Corinthians seja rebaixado para a tal teoria de que se você for rebaixado, você dá a volta por cima. A teoria mais furada da história. Não existe essa teoria. É uma mentira. É uma mentira. O Flamengo se reestruturou sem ser rebaixado. Mas, pelo andar da carruagem, pelo jeito que estamos, como o elenco vem sendo enfraquecido, o Corinthians não consegue se fortalecer no campo e bola. É um time completamente vivendo por aparelhos na sua gestão patética. Pessoas que não querem o bem do clube. O Corinthians corre sérios riscos nos próximos anos de ficar cada vez mais perto do rebaixamento. E isso eu falo pro Corinthians, falo pro São Paulo, ou o Internacional caindo, praticamente decretando aí a sua segunda queda. O Santos brigando pela sua segunda queda em 3 anos. O São Paulo sempre fazendo vestibular para cair também. Vocês percebem como a má gestão, o ter pessoas de má índole que não querem o bem do clube no poder, olha como é que é o resultado disso. O Cruzeiro foi rebaixado em 2019 com um time milionário. São Paulo brigando todo ano para não cair. Santos rebaixado. Inter já rebaixado em 2016 também com uma diretoria ridícula. Olha o Grêmio em 2021. Tem tudo. O Corinthians infelizmente está correndo por esse mesmo caminho. Não quero que aconteça. Vou torcer muito para não acontecer. Que amanhã vire a chave. Que amanhã do nada tem uma solução de dívidas. Mas andando do jeito que está andando, está cada vez mais perto do nosso segundo rebaixamento. Infelizmente. Jamais vou ver o time brigando pelo rebaixamento. Tomara que não aconteça nunca, mas estou falando que pelo andar da carruagem é o que pode acontecer. Mas se um dia o Corinthians vai brigando, não vou ficar em mídia falando que o Corinthians já caiu, igual fizeram. Vou torcer até o final. Mas olhando o lado de entender o que está acontecendo, é muito perigoso o Corinthians ser rebaixado. Não esse ano, porque a gente conseguiu bater a pontuação. E graças a Deus que batemos a pontuação. Mas é bom a gente continuar aqui cobrando. É o que a gente pode fazer. Quem sabe um dia muda. Mas até agora, o único projeto que apareceu que pode solucionar os problemas, tem muita gente contra lá dentro e vai ser difícil ser aprovado.
Então é isso. Do campo e bola, não tenho o que falar. O Corinthians fez mais um jogo padrão 2025. Mais um jogo padrão. Esse é o padrão do Corinthians. Um time que abre o placar, não consegue fazer o segundo gol, o terceiro gol, não consegue, toma virada, empata no Macia das Almas, e é isso. Ou quando não empata, como foi alguns jogos aí. Jogadores apáticos, jogadores que não tem cobrança, porque não tem ninguém para dar essa cobrança neles, e é isso. Quarta-feira tem jogo contra o Fortaleza aí, fora de casa, a gente já sabe como é que o Corinthians vai jogar, e a chance aí de fazer mais uma partida vergonhosa é muito grande. É isso. Um forte abraço. Vai Corinthians. Valeu, falou. Fui.